Você imagina, bom, deve ser uns 30%, 40%. Aí quando você vai ver, nunca na história dos Estados Unidos isso foi maior que 7,5%. Lá é o lugar que tem a indústria super poderosa, a universidade capaz, que tinha outra tabelinha ali que mostra para onde que todo mundo olha, e os Estados Unidos estavam em todos os quadrinhos. Então, quer dizer, até mesmo no caso dos Estados Unidos, essa interação é medida como 7% do custo da pesquisa que acontece na universidade. Então, a gente buscar melhor relacionamento entre universidade e empresa não deve ser entendido como um sinônimo de dizer a universidade tem que buscar o financiamento de pesquisa nas empresas porque o governo não dá conta de financiar e nos países desenvolvidos é assim que é. Porque não é assim que é. Não tem nenhum país desenvolvido onde pesquisa universitária não seja apoiada pelo Estado com dinheiro do contribuinte. Então essas modulações a gente precisa ter em mente quando se fala da expressão fragilidade da relação universidade-empresa. Eu achei muito interessante nesse trecho aí, quando se fala do Brasil, que no resumo do parágrafo que tem ali, que agora adicionou uma palavra, porque antes falava, porque os professores das universidades só são preocupados em publicar papers. E agora está escrito, só são preocupados em publicar papers e patentes. Então entrou um assunto de patentes ali que é novo. Há 5 anos atrás esse debate não teria a palavra patente ali. Então indica um progresso interessante. E agora, você veja, na verdade, o papel de um professor universitário é publicar paper mesmo, é criar conhecimento novo, é descobrir coisas novas, é educar os seus estudantes, é fazer teses nas quais o título tem que ser difícil de entender, porque se for fácil de entender, não vale a pena fazer na universidade. Porque às vezes criticam, né? Eles falam, esses professores ficam fazendo tese que ninguém consegue entender o título. É claro, porque ele está descobrindo conhecimento novo, é difícil de entender para quem não é especialista. Então, esse papel da universidade de avançar o conhecimento não pode ser diminuído. Tá certo? Eu não estou dizendo que a ideia de falar dessa fragilidade diminua, mas ela traz esse perigo. E precisa reconhecer que nas universidades tem muitos lugares importantes das universidades cuja existência, aliás eu diria a maior parte dos lugares das universidades, cuja existência não será justificada porque está ajudando uma empresa ou está tendo relação com a empresa. Será justificada porque eles estão descobrindo conhecimento novo que é importante para a humanidade. Quer dizer, a universidade tem que ter um departamento de filosofia, tem que ter um departamento de literatura, tem que ter um departamento de física teórica que está no universo, etc. Quer dizer, isso aí tudo faz parte dos desafios intelectuais que a humanidade tem e que os brasileiros querem contribuir para esses desafios também. Então, tem que ter uma modulação. A gente precisa ter, como esses outros 7 países têm, nós também precisamos ter uma modulação nisso. O último ponto é sobre a questão da organização institucional. Tem uma tabela que mostra ali agências, depois, no caso do Brasil, fala fragmentação. Eu acho que talvez, eu não sei se eu me convenci completamente, Glauco, que se aplica o assunto fragmentação no Brasil e não se aplica nos outros casos. Porque quando você lista lá um certo país e fala agências, às vezes são 8 agências, quer dizer, só que você não pôs o nome delas na tabela. Então, talvez o nosso problema não seja tanto de... E tem colunas diferentes ali, né? Eu fiquei pensando que talvez o nosso problema seja mais na coluna da coordenação do que nas outras, porque a implementação, o gerenciamento, etc., isso em geral é fragmentado, mas o que falta é ter uma coordenação onde suficientemente legítima para que os atores todos entendam e se convençam que aquilo faz sentido. Então essa era uma observação sobre essa questão da organização institucional. E a última observação, que é de um caráter um pouco mais quantitativo, é que a outra pergunta que a gente faz depois de olhar tudo isso é, bom, e para onde que nós estamos indo? Quer dizer, qual é nós vamos ter mais sucesso nessa atividade ou menos sucesso? Aí eu concordo com como o Glauco colocou, que não é só o investimento que faz dar certo, mas sem o investimento não dá para dar certo. Quer dizer, vocês vejam, o Brasil está vivendo há 25, 30 anos numa situação que a alegria do gestor público é fazer no ano seguinte 5% a mais com 3% a menos de dinheiro. Porque é a lógica de país onde a economia não cresce. Que você fala, vamos fazer mais 10% de vaga na universidade, vamos... E o Brasil não está... Perdeu
eu acho essa capacidade, uma capacidade que o país tinha de pensar em coisas grandes, quer dizer, de criar coisas novas, de aumentar o tamanho das suas instituições, que eu posso entender que tenha perdido, porque 30 anos com a economia não crescendo leva a essa consequência. Mas outro dia eu fui na Unicamp, no ano passado eu tive que ir na Unicamp umas 10 vezes, porque era 40 anos de todas as faculdades da Unicamp. Estudo de Biologia, Faculdade de Engenharia Elétrica, então ex-reitores sempre convidam para ir, então, o diretor científico da FAPESP. Então, estava lá. Aí numa dessas eu pensei, puxa, aonde que o diretor científico da FAPESP de daqui a 40 anos vai para comemorar 40 anos de alguma instituição? Não vai em lugar nenhum. Porque não tem nenhuma instituição que daqui a 40 anos vai ter 40 anos. Não tem. O Brasil não está mais criando coisas, instituições novas nesta área que possam daqui a 40 anos ser fortes e dar uma contribuição como hoje a Unicamp dá. Então, eu acho que esse desafio, ele se relaciona com isso aqui, ó. Você olha ali para o investimento que o Brasil faz em pesquisa e a gente fala de estratégia, de agências, de coordenar, de não sei o quê, mas essa curva não sai do 1%. Quer dizer, quando você olhar para os outros 7 países da lista, aí nós vamos estar falando de pelo menos 2%. Mais até, tá certo? Talvez o menor ali seja quem? A França deve ser 2,2%, a Irlanda 2,4%, etc. Quer dizer, nós estamos abaixo da metade dos outros 7. E nós temos uma curva que nada permite a gente crer que tem algum progresso acontecendo ali. Tá certo? Então, esse desequilíbrio entre a estratégia e a vontade e pôr a mão no bolso para pagar, faz a gente, né, você vê ali quando você põe junto com a China, que são os quadradinhos vermelhos, aí a gente vê, quando tem vontade de fazer, cria instituição, faz não sei o quê e gasta mais, porque custa mais. Eu acho que o quanto o Brasil conseguiria ir gastando o mesmo tanto e aumentando a eficiência, a gente foi. Tem que aumentar o tamanho do esforço que faz neste assunto no país. Aumentar, veja, aí tem uma coisa importante, aumentar o esforço não quer dizer aumentar só o esforço que é feito com o dinheiro do contribuinte, porque, de novo, se você olhar em todos esses 7 países, mais da metade do dispêndio em pesquisa é financiado pelas empresas. Em geral, 60%, 70%. No Brasil, ainda só 40% é financiado pelas empresas. Então, daquele 1% nosso, o da empresa é 0,4% ou 0,35%. Quando você olhar o caso da Finlândia, você vai ver que a empresa investe provavelmente 1,8%, que é umas 6 vezes mais que a empresa no Brasil. Tem a Nokia. Isso. Enquanto que no Brasil, o investimento estatal, que é mais ou menos 0,6% do PIB, ele é comparável com aquele que você vai encontrar na Irlanda, na Finlândia, na Espanha, em todos esses 7 aqui, sempre vai estar entre 0,6% e 0,7%. Quer dizer, o desequilíbrio grande está, e isso volta àquele terceiro ponto que eu falei, no assunto empresarial. Quer dizer, é o investimento da empresa que está nos faltando, e os instrumentos precisam apontar para como criar condições para ter esse investimento. Muito obrigado. Eu queria convidar o Ricardo Senes, professor da PUC de São Paulo, e sócio da Prospectiva, para assumir aqui o comando da mesa como moderador. Eu queria convidar o professor Davi Kupfer, professor Marcelo, para agora fazerem parte da mesa, porque nós não vamos ter mais PowerPoints, então... Pode fechar aqui já. Deixa aí. Bom, boa tarde a todos. Começo, antes dos agradecimentos, pedindo desculpa pelo atraso, problema de saúde na família que me obrigou a isso. Acho que o Paulo deve ter comunicado anteriormente. E o resto foi o trânsito, mas começou com um problema de saúde. Bom, é obviamente um prazer estar aqui nessa mesa, dando sequência ao debate que nós temos nos dedicado aí junto com o Wilson Center e outras instituições, e agora com parcerias, obviamente, ainda mais expressivas.
vou rapidamente passar aqui a palavra para os debatedores para dar sequência. O próximo a comentar é o Davi Kuffer, professor do Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro, largamente conhecido aí, né, nessa temática, e também é coordenador do Grupo de Indústria e Competitividade da mesma universidade. Davi, para o senhor. Obrigado. Tá. Boa tarde a todos. Deixa eu botar isso assim de lado, que eu vou ter que olhar minhas anotações. Boa tarde a todos. Eu inicialmente queria agradecer muitíssimo o convite para mais uma vez vir a São Paulo debater tema tão crescentemente atraindo atenções, né? E isso a gente tem que saudar, porque, sem dúvida nenhuma, pode não parecer nada, mas o tema da inovação hoje ele é corriqueiro. Fala-se inovação todo dia e os empresários falam inovação todo dia. Embora, sem evidentemente querer ofender ninguém, uma parte muito grande do empresariado brasileiro fala em inovação ainda sem saber muito bem o que é isso. Mas, de todo jeito, esse é um ponto a ser saudado, porque muitas vezes é pela retórica que a gente pega o bicho e consegue, de fato, que ele passe para o mundo prático das decisões, das estratégias, enfim, que comece a marcar, de fato, uma novidade no comportamento empresarial brasileiro. Bom, esse agradecimento feito, eu vou tentar ser breve, e eu vou ter que ser breve mesmo, porque o meu avião está se aproximando, mas eu estou assim um pouquinho preocupado, porque em geral eu preparo uma página e falo horas, e aqui eu preparei 5, porque eu li o texto atentamente, assim como o Brito Cruz, fiz as minhas anotações, mas evidentemente o texto não consegue revelar toda a qualidade do trabalho e toda a quantidade de informação que a equipe pôde levantar nas entrevistas, e efetivamente eu escrevi um monte de coisas que depois o Glauco colocou em perspectiva, falou o que eu falaria, enfim, deu uma certa necessidade de eu rever os comentários que eu tinha feito, e ainda por cima eu estou numa situação de comentarista do meio, né? O comentarista do meio tem o problema de que ele tem a vontade enorme de começar a comentar o comentarista que o antecedeu. Então eu comecei a também colocar anotações em cima de coisas extremamente pertinentes que o Brito Cruz comentou, mas que eu de algum modo também gostaria de reagir. E então o que eu vou fazer, na verdade, é uma estratégia um pouco de banca de tese, como você mencionou. Assim, já que o Brito fez a crítica interna, ele fez perguntas em relação ao que está no texto, eu vou selecionar das minhas anotações algumas coisas que talvez não estejam no texto que eu li e que me parecem interessantes pontuar, né? Eu queria também deixar claro, e não é uma mera questão de modéstia, eu não me sinto à altura de comentar esse tema no meio de especialistas, muito mais especialistas em política científica e tecnológica, ou política tecnológica propriamente dito, à medida que o meu ramo de pesquisa é mais propriamente indústria. Mas é claro que quem pensa em indústria tem que olhar a tecnologia. Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas entendo que é importante eu estabelecer, vamos dizer assim, que eu farei comentários em uma visão pessoal e uma tentativa de contribuição ao debate sobre esse tema, e de modo algum querer dar palavras definitivas ou qualquer coisa do gênero, até porque eu não tenho essa experiência internacional em relação às políticas tecnológicas de outros países, e nesse sentido eu me sinto muito provinciano. Eu conheço talvez bem a história brasileira e não tanto a história internacional. E tampouco sou um philosopher de nature, né, smithiano, para conseguir dizer coisas inteligentes a respeito de qualquer coisa. Mas enfim, eu acho que o texto ele tem um monte de qualidades, e evidentemente, ao dizer isso, não quer dizer que não tenha alguns pontos que também são discutíveis ou criticáveis, mas acho que são duas grandes qualidades que eu vou usar para organizar o meu comentário. A primeira qualidade é no conceito de inovação, né? Que eu diria que há uma insistência em se olhar a inovação num plano schumpeteriano, isto é, inovação no sentido amplo, é conhecimento aplicado à atividade produtiva, não necessariamente ciência e tecnologia, né? Obviamente, é possível inovar sem fazer ciência e tecnologia,
Na verdade, inovação pode, nesse caso, se aproximar a um conceito de criatividade. Então, a inovação, de certo modo, ela vai se relacionar ao uso da inteligência, é a colocação da inteligência a serviço da atividade produtiva. A criatividade, fazer algo novo, tá certo? No entanto, a experiência mostra que a inovação, de modo geral, está associada a um esforço de busca de novo conhecimento que se estrutura a partir de atividades de produção de ciência e de produção de tecnologia. Então, evidentemente, é importante ter essa perspectiva, e isso eu acho muito oportuno que o texto insista, que a inovação que se persegue nos países estudados, o benchmarking que o Glauco foi fazer com a equipe, ela não é uma inovação que se esgota na definição de uma política científica e tecnológica estrito sensu, e sim uma política de inovação que vai tentar aproveitar ao máximo os recursos de conhecimento existentes ou que possam ser criados e, portanto, potencialmente disponíveis, para que aquilo possa ser incorporado na atividade produtiva, gerando produtividade, competitividade, capacidade de ganhar mercados, market share, lucros, receitas, renda e emprego, que, enfim, é o que todo mundo quer em qualquer país do mundo, tá certo? Então, esse ponto é muito importante e é nele que eu vou, talvez, me apoiar para elencar algumas características a seguir. O segundo ponto é extremamente importante, mas eu vou deixar para falar no final, porque eu vou fechar com o segundo ponto, tá? Eu acho que aquilo que não está no texto é o que eu colocaria aqui em 5 rápidas pinceladas. Em que os países diferem? Os países são diferentes por quê? Bom, evidentemente por um monte de razões, mas eu acho que se a gente está pensando em inovação, não ciência e tecnologia, inovação, eu acho que os países são diferentes porque eles diferem em características estruturais fundamentais. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles diferem na articulação entre a política macroeconômica e a política industrial e tecnológica. Terceiro ponto, eles diferem na institucionalidade, tanto num plano mais conceitual da relação entre Estado e mercado, quanto no plano o plano político-administrativo, intra-Estado, na forma como o trabalho é dividido nas diversas instâncias. No caso brasileiro, a União, os Estados, os municípios, mas enfim, entre o federal e as instâncias subnacionais. E, fundamentalmente, quando se pensa em inovação, eu acho que os países diferem porque estão em etapas históricas distintas dos seus processos de desenvolvimento e porque a organização das empresas, particularmente no que diz respeito aos seus comportamentos e, fundamentalmente, às suas estratégias, diferem entre si. Quando eu penso esses 5 itens para o Brasil, então eu vou ver diferenças importantes. Em relação aos 7 países estudados, elas são muito marcantes. Primeiro, no Brasil, nós somos uma economia continental, em transição para uma economia de serviços, mas que ainda não é pós-industrial. Isso é importantíssimo. A gente não pode pensar o Brasil como uma economia pós-industrial, nem prepará-lo para superar a fase industrial, porque a gente tem que viver mais 20 anos, pelo menos, com uma economia industrial. Tá? Esse é um ponto que me parece importante. O segundo, no caso brasileiro, nem a política macroeconômica ela é coerente, ela é articulada em si. O Banco Central faz uma política contracionista, a Fazenda está fazendo uma expansionista, e, portanto, eu imaginar a articulação entre política macro e política industrial e tecnológica no Brasil, a gente está num estágio um pouquinho atrás, que a gente não consegue nem uma política macroeconômica compreensível. Bom, o Estado no Brasil, não sei se eu vou exagerar, é uma quase ficção. É o que sobrou de um processo de desmontagem de algo que precisava talvez ser desmontado, mas não deu margem a nenhuma montagem. Então, nós temos uma zona cinzenta muito extensa naquilo que separa o público e o privado. Isso é um eufemismo danado que eu criei aqui, né? E, além disso, né, a nossa problemática da organização do Estado nos seus diversos níveis político-administrativos, ela é extremamente complexa no Brasil. Nossa federação é muito complicada
E ela, ao invés de um entrosamento, que é o que se deseja, entre os diversos níveis, na verdade, o que a gente tem é uma relação altamente conflitiva, de desconfiança e o resultado irracional, que na prática vai dar na guerra fiscal, nessas coisas todas, mas que, enfim, influem pesadamente na nossa questão, né? Porque a gente quer pensar inovação. A inovação, na hora da verdade, ela tem um território, porque ela acontece na empresa, mas a empresa está em algum lugar, e dependendo de onde a empresa esteja dentro do Brasil, ela vai para um lado, vai para o outro, vai para lugar nenhum, né? Bom, depois, eu até assinalei, se fosse o caso, há um exemplo disso, sensacional, que é o chamado REPETRO, é o regime especial existente para equipamentos da indústria do petróleo, que é ultra importante para o desenvolvimento tecnológico de equipamentos para a indústria do petróleo, tá certo? E que, para se tornar possível a isenção de impostos, criou-se o mecanismo da exportação ficta, de modo que, quando se produz uma plataforma no Brasil ou um equipamento de alta tecnologia dessa plataforma, ele é ficticiamente exportado para que isso o isente de impostos, porque a Lei Candir permite isentar de impostos aquilo que é exportado. Então, cria-se uma exportação fictícia para que o ICMS não incida. No entanto, alguns estados entendem que aquela exportação ela é ficta, mas é possível, e outros perguntam de que porto veio e não concedem. Então, enfim, essa irracionalidade, ela faz parte da realidade brasileira e faz parte, portanto, do problema que a gente quer discutir. Bom, em relação ao quarto ponto, o quarto ponto era aquele estágio histórico, né, do processo de desenvolvimento. O Brasil é um país emergente, sem dúvida nenhuma, mas é um país com problemas dramáticos do subdesenvolvimento ainda. E isso dá uma sensação de urgência em relação aos resultados de política, que é um dado do problema. Ele não é um obstáculo que vai ser removido. A única forma de remover esse obstáculo, infelizmente, é remover os dramas do subdesenvolvimento. Ou soluções que eu prefiro nem aventar, porque sexta-feira vai se aproximando às 6 horas da tarde e os fantasmas começam a... Tá certo? Então, do mesmo jeito que questões que parecem claras e muito racionais no plano técnico, mas que são tão distantes da realidade, porque tem que ser realmente, né? Então, efetivamente, a política de inovação é uma política de longo prazo e, portanto, ela vai ter que disputar espaço com a demanda social de resultados prementes em relação não a todos os problemas, mas os problemas mais emergenciais ligados ao nosso subdesenvolvimento. Eu estou sendo muito breve, evidentemente, porque eu realmente preparei um roteiro que seria muito extenso, né? Mas me parece que são pontos que valeriam a pena colocar. Finalmente, o meu quinto ponto era no mundo das empresas. E eu vou querer falar um pouquinho mais dele, porque talvez ele que vai me dar uma ligação mais imediata com implicações de política que eu acho que a gente pode tirar dessa questão aqui. O mundo das empresas no Brasil hoje é um enigma no que diz respeito à inovação. Primeiro, a Pintec, ela registra 65% de empresas brasileiras em número, elas estão alheias ao mundo da inovação. Elas não mencionam, não existem, elas simplesmente não participam da pesquisa, tá? Dos 35% restantes, 31% aproximadamente, eu estou arredondando os números, né? Que faz parte daquelas empresas inovadoras, 31% a gente deveria chamar, usando conceitos corretos, de empresas imitadoras. São as empresas que declaram que introduziram alguma inovação nos últimos 3 anos, inovação essa que é nova para a empresa, mas não é nova para o mercado, portanto não é inovação, é uma imitação. Ótimo, mas é o sinal de que aquela empresa está, de algum modo, entrando no mundo da inovação, né? Ela está retirando a sua defasagem, etc. Então nós temos 1/3 das empresas que pelo menos imitam. Quando a gente pega, no entanto, as empresas que inovam, introduziram um produto novo para o mercado, então esse número cai dramaticamente. A gente fala algo da ordem de 4% das empresas pesquisadas na Pintec, quer dizer, 4% de 70 mil empresas. E quando a gente, então,
constrói um conceito de uma empresa tipicamente inovadora, quer dizer, uma empresa que introduziu inovação nova para o mercado brasileiro ou para o mercado mundial, e realiza esforço de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, uma empresa que tem estratégia ativa de P&D, então vai dar mais ou menos as 380 empresas que... Então, 1.500 que inovaram para o mercado. Agora, se eu fizer uma exigência de gasto mínimo em P&D, por exemplo, superior a 0,2% do faturamento, que são as empresas que, de algum modo, né, têm estratégias tecnológicas ativas, né, então fica mais ou menos 0,8%, que dá um pouco mais, dá 500 empresas aproximadamente. Tá certo? Então, esse é uma descrição razoável do que é o mundo empresarial da inovação no Brasil. Tá? Eu tenho aproximadamente 2/3 de empresas que sequer imitam, porque também produzem mercadorias extremamente simples. É normal isso, em número, né? Eu estou falando em número de empresas. Mas dentre as empresas que têm alguma atividade tecnológica, pelo menos desempenho tecnológico, a imensa maioria é de empresas imitadoras, uma pequena parcela de empresas inovadoras, estrito senso, e uma parcela diminuta de empresas que têm estratégias tecnológicas ativas. Tá? Esse é um dado que a Pintec é sistemática, são 3 anos já, 2001, 2000, 2003, 2005, os números não divergem muito, são números bastante repetitivos em relação a isso. Tá? Bom, no entanto, a gente sabe que o sistema empresarial brasileiro, ou o sistema produtivo brasileiro, ele não é algo que eu diria assim, do tempo das cavernas. Né? Nós temos um estágio tecnológico bastante satisfatório quando o nosso benchmarking é com países com graus ou níveis de renda semelhantes ao Brasil. Controlado por nível de renda per capita, o nível tecnológico da indústria brasileira é bastante alto. Alguém até poderia pensar o contrário. Por que tanta tecnologia convive com um nível de renda per capita tão baixo? Tá? Essa pergunta é possível um pouco na adaptação do paradoxo sueco. Países com renda do tamanho da brasileira normalmente têm quase indústria nenhuma, muitas vezes tem uma indústria muito especializada em produtos naturais e assim sucessivamente. Né? Olha, que na verdade eu acho que existe é um esforço tecnológico que se faz no Brasil há pelo menos 20 anos. E esse esforço lentamente vai produzindo seus frutos. Ele, mal ou bem, vai maturando. Esse esforço envolveu no passado um circuito importante de empresas estatais, sem dúvida nenhuma, tá certo? Uma determinada ação pública de desenvolvimento tecnológico, muito parcialmente bem-sucedida, mas mal-sucedida, mas parcialmente bem-sucedida, envolveu a conquista de algumas empresas e alguns sucessos, quer dizer, histórias, casos de sucesso no tecido industrial brasileiro, de empresas que prosperaram a partir de inovação e assim sucessivamente. E passados 20 anos, né, essas histórias de sucesso vão deixando então os seus efeitos. Então, de fato, a gente tem algumas empresas de capacidade tecnológica de nível internacional. 300 empresas. Para o Brasil é muito pouco, mas são 300 empresas. Elas estão em múltiplos setores. Isso é um ativo que o país detém. A gente não sai do zero em muitas coisas. Né? Do mesmo jeito que no plano competitivo a gente não sai do zero em setor nenhum praticamente. Né? No plano tecnológico a gente não sai do zero em muitos setores. Tem outros que a gente está na estaca zero sem dúvida nenhuma. Tá? O Brasil não é um país tecnológico em hipótese nenhuma. Né? Bom, mas de todo jeito nós temos esses episódios. Esses episódios, eles são dispersos, eles são setorialmente pouco concentrados, alguns setores têm alguma coisa, outras e assim sucessivamente. E o que faz de fato, a sensação que me transmite, e evidentemente isso é interpretativo, é que a gente está imaginando que é uma rede que existem nós, mas não existem as ligações. Ainda não chegamos a um nível de massa crítica que permita que a rede comece a se fechar. A gente ainda tem pontos esparsos, mas que algumas vezes vão se encontrando e estabelecendo as ligações. Então a gente está num estágio intermediário de criação da grande externalidade de rede, que é o conhecimento,
e particularmente a inovação, conhecimento aplicado à produção. A gente tem muito mais nós do que ligações, essa que é a verdade. Então tem um nó naquele slide, lá na Braskem tem um nó fazendo alguma coisa e tal. A Braskem, ela põe um dinheiro, constrói um laboratório, põe um monte de cientista ali, aí inventa alguma coisa e depois fica 3 anos, 4 anos procurando mercado para aquilo que inventou. O que é relatado pela própria Braskem, isso é dito publicamente. Eles conseguiram inventar um plástico ultra duro para o que se tentou encontrar aplicações anos e anos e anos e anos. E esse plástico ultra duro agora virou copo de requeijão, mas já é uma forma modificada e tal. Quer dizer, um pouco ainda um processo de inovação que vai da produção da inovação para o uso da inovação. Tá certo? E ao mesmo tempo está desconectado alguma relação com alguma universidade, alguma relação com algum fornecedor. Ela tenta avançar em relação à qualificação dos seus fornecedores. Aí, qual é o discurso dessa empresa particularmente? A indústria de transformados plásticos não tem densidade tecnológica que permita que a indústria petroquímica avance mais do que já avançou em termos tecnológicos, e isso então vai mostrando um pouco a realidade do que é o tecido industrial brasileiro, quando, ao invés de olhar mercadoria, a gente olha tecnologia sendo transacionada por essas empresas no tecido industrial. Existem produtores de inovação, existem consumidores de inovação, existem empresas que são integradas no plano da inovação, existem empresas que são desverticalizadas no plano da inovação, existem empresas que terceirizam, igualzinho com a mercadoria, é feito com a inovação. E o nosso sistema de produção, nosso sistema empresarial, ele ainda é extremamente heterogêneo em relação a essas questões, tá certo? Eu acho que o grande ausente hoje são as ligações. A gente conseguiu são essas histórias, esses episódios bem-sucedidos, que a Petrobras até fez a sua redezinha, mas é um sistema setorial, digamos assim, tá? Mas o nosso Sistema Nacional de Inovação, ele é todo desconectado. Ele tem os neurônios, mas não tem aquelas sinapses, sei lá, que ligam os neurônios. Ó, temos aqui um psicólogo, depois poderá me corrigir, tá certo? Então é uma pessoa que está neuronalmente relativamente bem equipada, mas os neurônios estão todos desligados e essa pessoa não funciona bem. Provavelmente coloca o sorvete na testa na hora de tomá-lo, tá certo? Se isto é verdade, e isso vem... Se isso é verdade, então eu acho que, observando esse processo, esse estágio de desenvolvimento todo desequilibrado, como todo desenvolvimento tá certo? A grande lacuna hoje são nas ligações, tá certo? A gente tem mais nós do que ligações, a gente teria que concentrar esforço na criação dessas ligações, que de verdade vai levar há uma constatação de que o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro ainda é muito incipiente, porque é ele que faz, digamos assim, o tecido por onde essas ligações são estabelecidas. É incipiente porque, em parte, não é só o sistema, ou não é o sistema totalmente observado, mas também o sistema de desenvolvimento científico e tecnológico, naquilo que diz respeito à universidade, centros de pesquisa, o sistema educacional, ele também ainda está num estágio incipiente no Brasil, como a gente sabe. E particularmente no que diz respeito ao problema da inovação, uma parte do sistema de ciência e tecnologia, ele corre em paralelo, na medida em que se guia pelos tais incentivos, incentivos de pesquisa, de programas de pesquisa internacionais que não estão conectados com o uso local, nacional daquela inovação e assim sucessivamente. Moral da história, e resumindo um pouco para a gente poder avançar, o que sugere tudo isso é que a gente ainda está num estágio incipiente, que a nossa principal lacuna ainda é a ausência de massa crítica. Falta massa crítica no Brasil para uma atitude inovativa mais incisiva, mais produtiva, mais ampla, abrangente e extensa, tá certo? Eu acho que isso a gente percebe, porque é um exercício que, se alguém quiser fazer, tem certeza que não vai encontrar resultado diferente. Se a gente pegar essas listas de pesquisadores e especialidades, né, e a gente cruzar por especialidade, a gente vai ver que o Brasil é curioso, que a gente tem muitos pesquisadores que têm ou declaram múltiplas especialidades.
o que seria o paradoxo brasileiro, o pesquisador que é especializado em múltiplas dimensões. Isso é um paradoxo, ou ele é especializado ou ele não é, tá certo? Isso mostra a baixa massa crítica, né? Você pega um mesmo pesquisador que se considera especializado em nanotecnologia, em biotecnologia, enfim, em parte porque essa é um pouco a história da vida de pesquisa dele, a gente sabe disso. Ele começou num laboratório que teve financiamento para um grande programa voltado para a produção de álcool de amido na década de 80, e de lá para cá ele já fez 1 milhão de pesquisas em energia muito diferentes daquela, e agora está voltando para o álcool outra vez, porque parte da massa crítica que não se forma tem a ver com a descontinuidade dos programas de pesquisa, de financiamento à pesquisa, as descontinuidades da política científica e tecnológica e assim sucessivamente, né? Bom, se existe um problema de massa crítica, eu estou terminando, o problema de massa crítica sugeriria que é necessário desenvolver instrumentos de cooperação desde que seja com compartilhamento de recursos, porque aí entra um pouco o nó do problema. Recursos escassos rendem mais se são compartilhados. Eu tenho que criar massa crítica, não é? Se eu conseguir compartilhar recursos, eu então conseguiria que o tamanho da massa crítica seja menor, né? E, portanto, eu acho que é um pouco aí a pista para pensar a linha, a estratégia de construção de uma política de inovação para a indústria brasileira. Eu percebo, e aí vem da minha experiência, novamente, falo isso em caráter totalmente opinativo, né, que a grande limitação na questão da inovação no Brasil está do lado do usuário da inovação. Não que nós tenhamos produtores de inovação altamente capacitados, mas relativamente à capacitação de produzir inovação, a gente tem uma capacitação de usar inovação menor, o que freia a taxa de inovação na indústria brasileira é a pouca capacitação do usuário de inovação, tá certo? Quer dizer, não é a capacidade de produzir um aditivo sensacional para o curtume do couro, é a capacidade do cara que faz calçado usar ou querer pagar mais por esse aditivo sensacional que faz o couro dele melhor, tá certo? E se a massa crítica ela é menor no usuário do que no produtor, eu acho que a gente tinha que pensar seriamente em direcionar um pouco a política para a criação de capacidade tecnológica no usuário, tá certo? Isto é, no lado da indústria que vai usar a inovação. E pensar menos em concentrar os instrumentos no lado do Sistema Nacional de Inovação, do Sistema de Ciência e Tecnologia, que vai produzir a inovação, tá certo? Acho que é, de fato, consistente, pelo menos, é essa baixa intensidade ou capacidade tecnológica no usuário que provoca a desespecialização do produtor de inovação. Então, cada dia ele tem uma demanda diferente, porque o usuário A demanda uma vez e nunca mais, depois um usuário B demanda, e quem produz inovação está sempre se relacionando com uma clientela diferente, e isso vai desespecializando o produtor de inovação, tá certo? Isso significaria, por exemplo, para entrar num debate mencionado antes, a questão da universidade-empresa. No Brasil, se a gente olhar a universidade-empresa num foco americano-europeu, que a universidade tem recursos ociosos que a empresa precisa acessar, vai dar errado, porque a nossa universidade não tem recurso ocioso. O problema da relação universidade-empresa no Brasil não é a empresa encontrar massa crítica na universidade, porque a nossa universidade não tem massa crítica, a menos de um ponto isolado, outro ponto isolado e assim sucessivamente, tá certo? A gente teria que pensar a universidade-empresa como um meio de criar aquelas ligações que faltam na nossa rede, no nosso Sistema Nacional de Inovação. E aí, efetivamente, se a gente está querendo criar ligações, as questões de propriedade, as questões de quem vai ganhar dinheiro com aquela inovação levam a um mundo diferente. Talvez isso vá exigir uma concentração de iniciativas em fases pré-competitivas e assim sucessivamente, tá? Por isso, eu acho que já comecei a tirar algumas implicações, né? Eu entendo, e sendo bem breve, para inclusive não tomar o tempo do Mário, eu acho que a política de inovação, no caso brasileiro, ela está sempre girando em torno de algumas disjuntivas, que eu sintetizaria em 3 grandes disjuntivos. Primeiro,
se a política vai ser, ou deve ser, uma política de inovação extensiva, ou se deve ou é uma política de inovação intensiva. O que significa isso? Se é uma política voltada para levar a quem não gasta passar a gastar, ou se será ou deva ser uma política voltada para levar a quem gasta gastar mais. Então a gente vai intensificar as estratégias tecnológicas das empresas que já têm estratégia tecnológica, ou a gente vai querer que empresas que não têm comportamento tecnológico nenhum passem a ter. E toda vez que a gente começa a discutir, a gente vê que isso é uma disjuntiva que não é que eu, como vou propor adiante, não necessite uma escolha, mas é necessário ter clareza conceitual em relação a essa questão. A segunda questão é que a política, principalmente em termos de seus instrumentos, a política de inovação, ela pode fomentar, favorecer a inovação, reduzindo o custo da inovação ou reduzindo o risco da inovação. E, novamente, acho importante ter clareza em relação a essas duas diferentes modalidades de realizar a política. E, finalmente, a gente também tem uma questão que é o do intertemporal, que é o do timing dessa política, e se a política deve ser concentrada em atividades meio, quer dizer, em infraestrutura, em recursos que produzam no futuro, ou se ela tem que ser concentrada naquelas atividades que já estão maduras para produzir inovação, tá certo? Tudo isso posto junto, eu concluo que todas essas disjuntivas são falsas questões, porque de fato o Brasil, aí sim, país intermediário, no seu estágio de desenvolvimento que está, e que tem uma indústria relativamente pujante, diversificada, mas com todos aqueles problemas de subdesenvolvimento, etc, 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 né? Então o que eu entendo é que nós precisamos de fato organizar essa duplicidade para ter diferentes políticas de inovação para diferentes clientelas. E que a gente tem que pensar uma política de inovação extensiva, com instrumento de redução de custo e universalista, portanto, instrumentos horizontais e tal, que tem um pouco a cara da política atual, tá certo? E que essa deve ser voltada para o conjunto do tecido industrial e possivelmente ela vai ter mais atratividade para as empresas de médio porte, assim sucessivamente, e ao mesmo tempo a gente precisa introduzir na atual política um elemento que seria de uma política intensiva, baseada em instrumentos de redução de risco, focada. E aí eu volto ao segundo grande ponto positivo que eu disse que falaria no final, que é na ideia dos projetos MESO que está registrada no documento. E a gente precisaria sim, né, definir projetos MESO para ter em paralelo, né, recursos de política de inovação focados em grandes programas de desenvolvimento tecnológico que já nasçam desenhados e articulados desde o início, tá? Qual é a questão, e aqui eu termino, é que os projetos MESO, quer dizer, essa política de segundo tipo, que é a política intensiva, com instrumentos de redução de risco, focada, ela é pesadamente dependente de articulação com a política macroeconômica e com a política industrial. E isto, enquanto não resolvido, tornará temerário qualquer tipo de iniciativa dessa natureza. Tá certo? E assim eu volto realmente ao começo e termino com talvez uma interrogação, né? Até onde a gente pode de fato caminhar pensando em termos de uma política de inovação sem conseguir de fato enxergar um horizonte de estrutura produtiva que se quer construir, para que a gente tenha a condição de focar esses instrumentos. Eu também faria uma proposta que me pareceria, para mim, muito interessante, principalmente se eu conseguisse participar, é que fosse feita uma rodada de seminários, um seminário para cada país, para que todo esse aprendizado pudesse ser... Parece que eu conversei com o Mário, isso já foi feito, mas no grupo da pesquisa, no grupo fechado, mas que de repente alguém pudesse puxar uma iniciativa, que seriam 8 seminários, um para cada país, e um 8º seminário para a gente rediscutir Brasil, mas podendo aprofundar as experiências recolhidas nas visitas e entrevistas a esses países. Obrigado, eu talvez tenha falado muito mesmo. Muito
obrigado, Kupfer. Vamos dar sequência ao debate. Só queria fazer um registro que eu saudei a mesa, o Glauco e companhia, e daqui vi uma série de outros colegas aqui que gostaria de saudar. O Pedro Palmeira, BNDES, está pegando avião, colegas da CNI, Pacheco, CETEC, Sérgio, IBM, né? Tem um pessoal que está acompanhando há tempos e são ativos membros dessa discussão, do qual, novamente, Prospectiva tem prazer de estar contribuindo. Eu passo rapidamente a palavra, então, para o Mário Salerno, conhecido de todos, professor aqui da Poli, e coordenador executivo do Observatório de Competição e Competitividade. Mário. Obrigado. Eu não vou falar que eu vou falar pouco, porque isso dá azar, normalmente fala-se muito, mas eu vou um pouco ajudar, não sei se atrapalhar o Glauco. Como eu sou um pouco interno, eu vou começar reagindo a uma série de coisas muito interessantes. Como eu sou interno, mas atrapalhar faz parte, esse negócio de tudo coordenado não existe. E aí eu já vou entrar na questão que o Brito falou, das contradições, problemas, pelo menos em alguns casos. Mas eu vou reagir a alguns pontos, acho que muito interessantes foram colocados, e depois eu vou pegar um ponto que o Glauco passou muito rápido, que tem a ver com o Meso e com outras coisas que eu acho que dá uma liga com você, mas acho que você não vai ouvir, depois do telefone e falo o que deu. Né? Primeiro, acho que essa questão de inovação, maior que ciência e tecnologia, é um certo consenso entre nós. Tem um trabalho muito interessante que alguns dinamarqueses fizeram, a turma do Lund vai lá, mas rigorosamente foi um outro pessoal que trabalha com ele, que a gente, se tudo der certo, vai rodar no IBGE no semestre que vem. Ia rodar esse semestre, mas o financiamento furou, enfim. Eles fizeram 3 categorias de empresa. Uma que investe em P&D, uma que investe uma que tem mudanças na estrutura organizacional para ser mais flexível, etc. O indicador deles é muito ruim sobre o que é isso, mas é o que tem. Né? O nosso da Pintec é bem melhor. E aí eles falam, as empresas que investem em P&D, elas têm uma performance econômica melhor do que as que não investem em P&D. Legal. As que têm estruturas flexíveis têm uma performance melhor do que as que não têm. Mas as que têm a melhor performance são as que juntam investimento em P&D interno com estruturas flexíveis. Estrutura flexível é uma ideia de aquela coisa mais soft, de gerenciamento, organização, aproveitar a oportunidade, visão baseada em recursos, sei lá, aí conforme o jargão da área. Né? Os engenheiros diriam visão baseada em recursos, aproveita o que tem dentro para alavancar e tal. Isso dá para fazer no Brasil e acho que no começo do ano que vem talvez a gente tenha algum resultado. A minha hipótese é que isso vai dar todas as pesquisas qualitativas, estudo de caso, pequeno survey, dá isso na cabeça, mas medir é uma outra coisa. Então, acho que isso é uma coisa importante. Um outro ponto é sobre estratégia de empresas. Eu tendo a interpretar um pouco o que o Davi disse, mas o Brito também. Por exemplo, se a gente for pegar os 4% que inovam, então, do ponto de vista de faturamento, é mais de 20%. Então tem uma concentração, mas isso é absolutamente esperado. No Japão, a Toyota investe em um ano em P&D, o grupo Toyota, que é muito maior do que o automóvel, tá? Tem eletrônico de aba 4, investe 1 trilhão de ienes. Né? Enfim, o segundo grupo, acho que é o Matsushita, sei lá, investe quase 700 milhões de ienes, quer dizer, é uma paulada, né? Enfim, então tem essa coisa. Sobre o negócio da Braskem, me lembrei na hora um vídeo que a gente usa da 3M, que é um vídeo bem antigo, a gente usa na Poli, na engenharia de produção. É a história do post-it. O post-it é uma cola que não deu certo, porque ela não cola, e a 3M faz cola. Certo? Então eles fizeram esse troço, não deu certo, o que faz com isso? Uma aplicação que não cola. Né? Aí tem uns modelinhos de cadeia de valor de inovação que você pega, o cara inventou, mas precisa saber usar. Né? Eu acho que as nossas empresas, grosso modo, têm problemas disso, mas é tudo um pouco novo nesse grande jogo. Tá? Uma empresa como a Braskem começou ontem, tá? Mais ou menos. Então, acho que isso acaba indo. Tá? Esse negócio acaba indo. Que tem a ver com um pouco, acho que, da visibilidade. Por que a gente pensa nesses outros países? Podemos pegar vários outros. Tá? Primeiro, acho que é a empresa. Nós não temos empresa ícone no Brasil. Quem que é? A Votorantim? Qual é a empresa ícone do Brasil?
Da Irlanda é um outro ponto. Eu elenquei uma série de coisas. Tá? A Irlanda, empresa, nós não temos empresa ícone. E nós não temos empresa que domina uma tecnologia-chave. Entenda por que você quiser. Como a Samsung, sei lá. Tá? A Irlanda, eu acho que entra num outro ponto, que é um crescimento crescente em geopolítica. Nós também não temos. Que talvez tenha sido a história do Japão no pós-guerra e a história da Coreia. Não só, tá certo? Porque tem a tradução deles, as empresas, etc. Tá? Então, acho que um pouco isso ajuda a explicar porque a gente está um pouco fora do mapa. E também, o Brasil não faz propaganda do que tem. Por exemplo, você vai em Davos, eu nunca fui, mas todo mundo me falou, os indianos, eles fazem, a CNI indiana, no meu estado, faz propaganda do software indiano. Né? Eles não eles bancam. Sim, tudo bem. Tá? Mas o meu dado é mais antigo, não tinha na Índia sim. Na Índia sim, eles são mais avançados do ponto de vista da organização empresarial. Na Índia é a mesma coisa. E a gente não faz. E aí tem amarras institucionais para fazer, o MEDIC tentou fazer uma vez, enfim. Tem uma série de coisas aí. Não tem propaganda do Brasil no exterior, não tem nem de turismo. Né? Tem um conjunto de coisas aí que acho que ajudam, digamos, a levantar algumas hipóteses sobre a visibilidade. Um terceiro ponto que eu queria falar é sobre os conflitos, a articulação, etc. Tá? Eu vou pegar mais o caso de Japão e França, porque foi onde eu fiz campo direto. Tá? Tá aí a Zil-san, que fez campo comigo no Japão, ela me corrige que ela entende mais de Japão do que eu. Mas política é conflituosa por definição, então sempre tem, nunca vai ter uma articulação muito perfeita, etc, etc. Tá? Então o que eu posso pegar de exemplo? De problemas que deu, por exemplo, na França. Na França, a política de polos de competitividade ela foi definida com 750 milhões de euros, que já é uma cacetada. Tá? Aí a grita general era para 9 polos, mais ou menos pré-definidos na tradição francesa. Eles fizeram edital, mas sabiam quem ia ganhar. Tá? Não, porque era óbvio que Grenoble ia ganhar com nano e microeletrônica. Quer dizer, não precisa ser. Toulouse Aviação, assim, Sul de Paris com software gráfico, todo mundo sabia que eles iam ganhar. Inclusive o programa foi feito para alavancar isso que já tinha. Tá certo? Não é para fazer um negócio para ver será que vai sair um polo leiteiro aí, quem sabe, tá. Tudo bem, tá? E aí teve uma grita, o que o primeiro-ministro falou? Tá bom, estender 1,5 milhão de euros, tá? 1,5 bi. Porque aí 750 são para eles, o resto é para os outros. Eles têm dinheiro, fizeram, tudo bem. Mas aí tem um conflito explícito entre a alocação de recursos para grande empresa e para pequena empresa. O polo é visto como para tentar tirar a França do marasmo da geração de empresas de base tecnológica, que eles estão mal posicionados, segundo eles, em setores mais dinâmicos da economia, etc, etc, que as grandes empresas são tradicionais, Saint-Gobain, Diabo 4. Né? E aí foi criada uma agência de inovação industrial que toma pau de todo lado, tá? Porque ela financia projetos acima de 200 milhões de euros para um conjunto de 5, 6 empresas para substituir o programa anterior que eles tinham, que todo o financiamento era dentro do Estado, que eles estão desmontando. Um outro conflito é a CNRS, que é o CNPq francês lá, que financiava pesquisa por dentro. Se apresentava o teu projeto dentro do CNRS, esse esquema está sendo desmontado paulatinamente frente a um CNPq FAPESP que eles criaram, dá um conflito enorme. Outra parte do conflito é que eles levaram muito ao pé da letra a história de ter, como é que eu vou falar, de ter prioridades. Então a ANR, tá, a FAPESP deles, digamos, é nacional, ela só faz edital fechado, então fica tudo amarrado. Ela faz um por ano que é branco, tá? Assim, você manda o que quiser. Então esse tem uma série de conflitos, mas esse conflito é na sociedade e é dentro do Estado. Tá? É dentro do Estado também, fora os tradicionais, Ministério das Finanças, com educação e assim vai. Uma disputa fortíssima que tem entre os caras, que seria o Ministério do Interior, tá? Versus o Ministério da Indústria na França dentro das Finanças. Tá? Enfim, só que o primeiro-ministro resolve. Ele não elimina o conflito, mas ele arbitra o conflito. Tá? Toda essa política está no gabinete do primeiro-ministro. Então ele faz, uma hora dá para uma hora dá para outra, mas vai para frente. E depois...
Isso, exato. Mas isso já vinha de antes, né? Tudo isso começou lá para trás do Mitterrand, tem coisa de antes do Mitterrand, do Pompidou e tal, foi indo. Então tem a questão que acho que interessa não é tanto o conflito pontual, mas é que o conflito pontual ele vai mais ou menos se equacionando numa trajetória. Acho que esse é o ponto. E no Japão também. No Japão, o Japão mais ou menos 70% do PIB é empresa. Eles acham que isso é ruim. Eles querem diminuir. Por quê? Porque os grandes grupos têm seus laboratórios de física básica, o diabo. Porque a relação universidade e empresa no Japão é zero. Não existe. Não existe. Por problemas culturais culturais, políticos do pós-guerra, o diabo 4 é zero. Não tem quase nenhum. Zero é exagero, mas é muito pouco, muito pouco, frente ao que a gente conhece aqui no Brasil. Frente ao que a Petrobras tem aqui, que tem mais de 3 mil contratos com os mais diversos, etc. Tá? Que eles estão fazendo? Eles estão estimulando, eles transformaram a universidade numa entidade privada autônoma, tá? Reduz 1%, isso está dando um conflito danado, reduz 1% o orçamento no ano para estimular que as empresas contratem os físicos, uma parte disso é os físicos da universidade para, enfim. E algumas empresas estão começando a desmobilizar grupo de física básica que tinham. Não sei se precisa ter, mas eles tinham. Isso está dando um bom conflito. E tem uma série desses, e aí tudo isso é liderado pelo Ministério da Economia, né, o antigo MIT, que mudou de nome. Tá? O MEXT, que é Educação, Ciência e Tecnologia, vai de roldão. O que tem de importante é que todos esses países fizeram mudanças estruturais na organização do Estado. Acho que esse é um problema brasileiro. E não é criar um Ministério de Ciência e Tecnologia para operar com os mesmos instrumentos do Ministério da Indústria, porque não adianta. Tá? Eles têm autonomia, o cara tem um mandato, vai lá e faz, depois é cobrado. Aqui a gente tem um mandato, não faz, porque não pode, é cobrado antes do que fazer, e é muito difícil funcionar. Tá? Então acho que tem esses pontos de conflito que são importantes. Daria para ficar horas aqui, mas não vou ficar, já vou mudar para o último ponto para parar de falar. Nos instrumentos, aí eu volto que o Davi pegou um ponto, mas eu queria pegar 3 pontos, tá? Os 3 pontos que foram elencados aí. O primeiro, a questão de fazer redes, tá? Não são redes científicas, pelo amor de Deus. Tá? Não é rede científica, tem 1 milhão, a gente sabe fazer, a gente faz pela internet. Nós usamos a internet muito antes que os franceses. Eu fiz pós-doc na França, eles não conheciam nada de internet. Eu montei no meu laboratório, etc, etc. Sim, tudo bem. Tá? O problema é que as redes deles são de outra qualidade, esse é o ponto. A rede é de outra qualidade. Tem universidade, mas tem empresa, esse é o tipo de rede que a gente precisava incentivar. Não é que não tenha rede dessa no Brasil, mas não tem uma política muito explícita para isso. Que seria incentivar a articulação, a governança. Por exemplo, nos polos franceses, os polos decidem, eles vão gastar o dinheiro da governança. É competitivo, tá? Mas tem polo que quer vender para os Estados Unidos. Então eles contratam gente que entende o mercado americano. Tem polo que quer fazer mais desenvolvimento. Contrata gente para articular desenvolvimento. Eles fazem o que quer, não precisa dar satisfação para TCU nenhum, etc. Tá? Bom. O segundo é o MESO. Acho que é fundamental essa questão MESO. O que é a questão MESO? A questão MESO é o seguinte: em alguns anos a Embraer pode quebrar porque não domina compósitos. É isso. Tá? A Embraer tem os aviões legais, tudo muito bonitinho e tal, só que eles são pesados porque não tem material composto. Tá? Material composto quem tem não vende, então precisa fazer, precisa desenvolver. Ela tem dificuldade de desenvolver sozinho, aí entra o Estado. Entra o Estado por quê? Porque isso interessa para a Petrobras, porque isso interessa para a indústria da autopesca, isso interessa para o diabo 4. Agora, isso é articulação do Estado, não é nem dinheiro eventualmente, é capacidade de articulação e de poder fazer do Estado. Entende? É difícil fazer. O Evandro tentou fazer algumas coisas lá na BDI. Eu posso dar aqui um monte de exemplos como esse. Né? Não precisa nem alocar muito recurso, mas precisa articular, porque a Embraer não fala com a Petrobras. Bom, os caras estão lá a 3 mil metros de água, deve ter problema de material, vai conversando. Esse tipo de coisa, nós somos muito provincianos e não tem ninguém no Estado brasileiro que consiga articular isso, porque aí o MIDIC, o BNDES, o DDD, não funciona. Tá? Não estou dizendo que nos outros países funcione tão bem, mas como os interesses estão mais articulados, são mais pesados, eles acabam, algumas empresas acabam botando para frente, etc.
Acho que esse é um ponto muito importante, que é uma questão de governança intraestatal, que não depende do governo, depende da institucionalidade. Acho que esse é um ponto forte. E um outro, que se eu fosse distorcer o que você falou do usuário, eu acho que você precisa ir embora, senão vai perder o avião, né? O que, por isso que eu vou distorcer, mando ele embora, claro. Pega essa. 6h15, tá bom. Se eu vou distorcer com você aqui, você me distorce depois. Não, com esse negócio do usuário e tal, o Brasil tem um conjunto pequeno e pulverizado de políticas de extensionismo tecnológico. O prumo aí do IPT é uma solução à procura de um problema, tem alguns casos, é legal ter. Tá. Tem o PayEx do MIDIC, que MIDIC não consegue operar, é bem desenhado, é legal, podia simplificar, mas é legal. Atinge quanto? 1.000 empresas. O prumo atinge quanto? 10. Sei lá. Então, esse é um ponto-chave, porque se você fazendo um grande programa de extensionismo, que de início é gerencial, né? Digamos, numa imagem, eu sei que é simplificadora, né? Mas é uma espécie do que teve no PBQP. E aqui aqueles modelinhos de qualidade é hiper fácil, tá? A inovação é bem mais complicado, mas enfim, pegando como imagem inspiradora, você conseguir articular um esquema de extensionismo dentro da empresa, não é o que o Sebrae faz para dar cursinho para empresário. Então, se o empresário ficar na empresa, não fica em cursinho do Sebrae, né? É dentro da empresa, vai lá um consultor e fala, olha, tua empresa precisa disso, a gente acha que isso é. Se você quiser, tem esse instrumento, você vai atrás e se vira. Tá? A Inglaterra tem isso dos anos 70, até a Itália tem. Né? Bom, sem falar de quase todos esses países têm uma estrutura que a gente não tem. Se pegar aquele teu dualismo aí, o ponto avançado, o ponto não avançado, a boa parte desses países tem esses programas de extensionismo, etc., à disposição. Por exemplo, um negócio que nós estamos discutindo com o governo do Estado de São Paulo é que podia ter para a indústria mecânica, plástico e tal, alguns centros ligados, por exemplo, às escolas técnicas para desenvolvimento de ferramental. Não tem. Você vai fazer isso onde aqui? Não tem. A Espanha tem, todos os países têm. Então, associar essas coisas, acho que a gente dá uma alavancada. Uma boa parte não é nem questão de dinheiro. Hein? Tá? Não estou dizendo que não tenha dinheiro, mas uma parte disso é liberar o Estado para fazer algumas coisas. Depois cobra. Se o cara passou a mão no dinheiro, vai para a cadeia. Não adianta bloquear todos os outros que queiram fazer alguma coisa, porque aí não vai acontecer nada mesmo. Só fazer um comentário. O Petrobras, a gente menciona aqui 3.000 contratos, sei lá, hoje em dia tem escala internacional, um programa de pesquisa de escala internacional. É um pouco o que a gente está discutindo aqui. Na verdade, você pensar no Procap 1000, que era uma coisa de 1985, que foi um programa para desenvolvimento tecnológico para chegar a 1.000 metros de lâmina d'água, com capacitação de fornecedores, tá certo? Que depois passou para o Procap 2000, depois para o 3000 e agora com a história do pré-sal ou pós-sal. Acho que aqui é pós-sal, né? Geólogo é tão curioso que eles falam pré-sal. Quando eu fui entender o que era, assim, o cara pensa do centro da Terra para cima, né? Ah? Então o petróleo está no pré-sal porque ele está embaixo do sal. Mas ele, na verdade, está depois do sal. Então... tudo bem. Também, mais um pouco, vamos começar a tirar petróleo no Nepal, né? Que já é o antípoda ali, já é em... Mas, enfim, na verdade, é o que? A Petrobras, ela é uma potência tecnológica, mas ela é, fundamentalmente, um nó de uma rede. Ela é um usuário nó de rede. Como usuário, ela conectou uma rede enorme. Tá certo? Então, a gente não foi num caminho... a gente não foi num caminho que um laboratório de matemática começou a pensar em modelos de sísmica e um outro laboratório de águas, de hidráulica, começou a pensar em modelos disso, e um outro laboratório, e um dia alguém falou, nossa, isso tudo convergiu para a exploração. Isso tudo foi criado a partir... É um programa meso. O Procap 1000 é um projeto meso, olhado 23 anos depois, ele deu nisso. Tá certo? Então, eu não sei, eu acho que... Não é que dependa de dinheiro ou não, mas o dinheiro é escasso e, de repente, R$1 colocado para uma empresa que já faz P&D, um incentivo fiscal para uma empresa que já faz P&D, que tem uma chance grande dela substituir
e da crowding out, R$1 de incentivo para uma empresa usar inovação, que eu não sei nem como se cria esse instrumento a pensar, mas falar, se aqui a gente vai no miolo da indústria, esse negócio eu tenho insistido muito, o miolo da indústria, 70% das empresas, dos empregos, e no Brasil é de um atraso tecnológico abismal. Hoje em dia consegue mal ou bem reproduzir determinados padrões de qualidade produtiva, mas tecnologicamente é reticente à tecnologia. O cara tem um computador e ele usa como uma máquina de escrever porque ele acha que não vale nem a pena ter um sistema contábil e tal. Aí leva 10 anos para botar aquele sistema, extremamente lenta a incorporação da tecnologia, tá certo? E você está travando todo um setor de desenvolvimento tecnológico que poderia ser importante em atividades que são relevantes para a pauta exportadora brasileira, curiosamente. Desculpa, a gente precisa avançar aqui. Desculpa de cortar aqui. É porque como eu estou indo, então eu só queria deixar esse recado. Tá? Nós exportamos produtos de toda a natureza, todos eles precisam de tecnologia, tá certo? Então eu penso muito nessa dimensão do lado do usuário. Obrigado, desculpa cortá-lo. Obrigado, Mário, pelos comentários. As instruções que eu tenho aqui são de duas alternativas. Uma é abrir a palavra para o Glauco, se ele, como tiver uma série de questões, se ele quer ocupar esse espaço final para comentários. E a segunda opção era abrir para algumas questões, acho que no máximo duas, por conta da questão da hora. Mas eu acho que a precedência aqui é do Glauco. Você... Se você não se importa, Ricardo, eu acho que seria interessante eu ouvir duas ou três questões, porque eu tenho a impressão que não vai ter tempo, inclusive, para a minha fala, entende? Eu prefiro ouvir, depois a gente comenta, faça um comentário final, entende? Então já temos 2 inscritos aqui, eu começaria com o Pacheco. Está aqui. Eu queria fazer uma pergunta que eu li esse relatório, embora não conheça os detalhes dos outros relatórios, e acho que estão de parabéns. Eu acho que é excelente. Fazer isso para o Brasil é muito importante, fazer esse benchmarking, olhar as coisas. E acho que tem várias dimensões interessantes do trabalho, mas eu queria fazer uma coisa que já fiz os elogios, então agora posso passar para a segunda parte. Você podia passar direto. Eu acho que vocês deviam explorar mais a dimensão de estratégia dos países, e não a dimensão tática e nem a dimensão instrumental. Acho que no relatório, na apresentação, tem muita coisa sobre sugestão, instrumentos, como operar. Eu fico aqui pensando um pouco, a nossa tendência, a minha ir para os instrumentos, sempre, a de todos nós aqui. Ver como é que faz isso, o prumo, o projeto, o extensionismo, não sei o quê. E para que a gente consiga ter um mínimo de coesão, um mínimo de convergência de opiniões, nós precisamos discutir o que a gente quer de médio e longo prazo de visão da indústria. Porque a tendência nossa é ir para o instrumental, ou quando a gente faz estudos de política industrial, é fazer estudos de competitividade setoriais. Aí, como tem uma demanda política, a gente tem obrigado a pegar todos. E, na verdade, a gente não tem muita... nós sabemos que tem uma dimensão dessa política que é horizontal, que precisa ter e que vai abarcar vários setores. Mas a maior dificuldade que nós temos para o consenso e para poder integrar as diversas ações é ter uma visão de médio prazo do que onde a gente pode chegar, que ambição a gente pode ter nacional. E esse desenho, que é um desenho complicado, e acho que não tem resposta para isso fácil, mas a experiência internacional ela podia ser interessante do ponto de vista, me impressionou muito, eu conheço um pouco melhor o desenho institucional da Finlândia e da Irlanda. Me impressionou na reforma institucional, o foco na reforma institucional em construir mecanismos para criar esse tipo de consenso. Tanto desde a escola que eles fizeram para o parlamento finlandês, como as agências. Quer dizer, aí eu acho que se vocês podiam elaborar um pouco mais assim, o que é essa experiência internacional mostra de uma reforma institucional capaz de criar mecanismos que auxiliem a tomada de decisão e a convergência de opiniões em torno de coisas mais centrais de médio e longo prazo. É energia, porque é água, e aquilo que envolve.
Qual é o futuro nosso em 20 anos? Porque a discussão relevante aqui, a mais relevante, fora fomentar a inovação, fazer o extensionismo, tanto também esse grande desemprego. Então, o que eu gostaria de falar, que como observador, que o Brasil está partindo mais longe do que um país como o nosso, como na Europa, porque vocês ficaram fechados com ditadura, com alguma coisa dessa, muito tempo. Mas me parece, agora, eu vou dizer uma coisa, que me parece, você parte de mais longe, mas você vai mais rápido. Eu tenho a impressão, realmente, que o que acontece no Brasil hoje, mesmo se você discuta, mesmo se você não fica muito satisfeito, o que acontece no Brasil na inovação hoje uma inclinação, obrigada, numa inclinação melhor do que acontece no meu país. Realmente, é isso que eu acredito. E quando eu vi que o Brito, me desculpe, mas você falou que não se fazia coisa grande aqui no Brasil, bom, discordo, não se pode fazer uma capital como Brasília cada 10 anos, realmente, é verdade. Não estou falando disso, falando de criar instituições. Não, mas você falou da Unicamp. Mas eu vi, por exemplo, a inauguração... já tem 40 anos, já está na hora de mudar para outro lugar. Eu vi a inauguração... Eu vi a inauguração do Centro de Nanociência, lá no Synchrotron, há um mês, alguma coisa. Bom, mas não, realmente eu tenho a impressão que o Brasil faz ainda mais coisas, mais grande do que no meu país. A semana passada eu visitei o Campus 2 de São Carlos. Bom, um campus que começa com 100 hectares, desde o início, com quase nada, eu não conheço isso na Europa. É impossível. Vai começar pequeno, vai se aumentar pequeno. Então, eu sou muito otimista para a inovação no Brasil, porque realmente vocês são numa inclinação muito boa. Obrigado pelos comentários. Davi tem que se retirar. Antes, antecipou, né? Acho que poderia ser uma última, muito breve ali atrás, que empatou aqui. Paulo, precisaria ter uma última ali, eu acho que daí não dá mais tempo, porque tem que ter uma resposta aqui, né? Por favor, mas seja breve, por favor. Obrigado, vou ser muito breve porque sou finlandês. Então, só uma observação para comentários do professor David, que o que ele falou do subdesenvolvimento, que eu acho que na Finlândia os sementes... Ô Davi, ele está respondendo você. Os sementes... Está funcionando isso? Tá. Os sementes do nosso sucesso foram plantados já uns 30 anos atrás, quando houve a mudança do sistema da educação. E que não se faz mudanças tão rápido. E, na minha opinião, a inovação é uma coisa que não se planeja, não se pensa que agora eu vou fazer uma inovação. Inovação é uma coisa que se nasce. E como na Finlândia plantamos 30 anos atrás uma base por causa do sistema educativo, agora estamos colhendo os frutos. Obrigado. Obrigado. Acho que Glauco, talvez, se a reação sua, depois talvez o Brito quiser fazer um final e o Mário também, por favor. Espera um pouquinho. Saideira do... Não, o microfone não fala, Davi, é você que fala. Você quer inovar demais. Né?
eu penso então que concordamos, quer dizer, na verdade o que acontece aqui, a relação de causalidade, o subdesenvolvimento ele causa educação ruim, não é a educação boa que acaba com o subdesenvolvimento. Então o problema do subdesenvolvimento brasileiro é que nos impede de ter uma educação boa, a gente tem que conseguir, de algum modo, superar essa restrição. Então não é imaginando que nós faremos uma reforma educacional e ela nos tirará do subdesenvolvimento, porque é o subdesenvolvimento que nos impede de fazer essa reforma. Essa é a charada. Isso vai se resolver politicamente. O seu país conseguiu mobilizar recursos políticos, assim como a Costa Rica conseguiu mobilizar de algum jeito, assim como a Coreia fez isso de algum jeito, e a gente ainda não consegue nem superar obstáculos ainda ligados a questões agrárias, aos problemas migratórios brasileiros, e assim sucessivamente. Não poderia deixar de fazer esse comentário. Você é fluminense, né, Davi? Não. Não. Certamente não. Você vê que isso é conversa de rubro-negro, né? Que é isso, a gente ganha sem time. Derrota, você é fluminense. Glauco, a palavra é sua. Então é corintiano. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, Glauco, todos. Não, eu queria fazer alguns comentários. Só pediria que você controlasse mesmo, porque a gente se perde aqui, é fácil se perder. Dado que o número de questões é muito grande, tem questões que eu consigo vislumbrar algumas respostas e tem uma grande maioria que eu não tenho resposta. Então, faz parte do debate, da discussão. Eu queria agradecer de coração o Brito, o Mário, o Davi e os que fizeram perguntas, porque enriquecem a reflexão da gente. Nós temos muito trabalho na mão. O Pacheco, entende? Essa questão da estratégia é chave. A intenção básica da pesquisa é essa discussão, não é a discussão de instrumentos. Principalmente que é muito difícil você ir para 6, 7 países, dar uma olhada no que eles estão fazendo, você pode conferir com os dados, mesmo tendo muito cuidado. É muito difícil você formular instrumentos aqui no Brasil, certo? Esse é um problema. O segundo problema é que qualquer instrumento que você formule aqui no Brasil, você vai encontrar alguém que já fez. Dificilmente, eu dei aula ontem, eu brincava, eu estava discutindo Coreia exatamente, de uma maneira diferente que o Davi discute, mas eu brincava com os meus alunos, falei assim, o Delfim Neto disse que a Coreia imitou tudo no Brasil. Tudo que eles fizeram lá, nós já tínhamos feito aqui, entende? Para crescer na velocidade e na dimensão que nós crescemos no pós-guerra. Os instrumentos utilizados, a maneira como nós crescemos. É a tese do Delfim, não estou dizendo que ele tem razão, mas o Brasil tentou tanta coisa, né? O Danny Roderick, hoje, da Kennedy School, faz uma avaliação toda de por que a China cresce tão velozmente e localiza novidades, inovações institucionais que o Brasil utilizou à fartura nos anos 50 e 60. Entende? Preços diferenciados de acordo com o produto, com algum setor industrial. E você olha e fala, bom, alguma coisa acontece. Acontece que algumas coisas funcionam para alguns países, não funcionam em outros, algumas coisas funcionam em alguns setores e funcionam em outro. E o que é mais complicado, algumas coisas funcionam durante um tempo e não funcionam em outro. Porque a velocidade de mudança é muito grande. Então, a pergunta, eu vou começar pela pergunta do Brito, que é uma pergunta que também me incomoda. Por que o Brasil não consegue, num certo sentido, aparecer no mapa? Eu vou dar uma resposta que é um pouco distinta na sua, Brito. Ainda que existam, que não é uma divergência, ainda que existam problemas de todo tipo, cultural, do Estado, das empresas. O problema é o seguinte, eu tenho certeza que se o Brasil cresce 5, 6 anos a 5%, não precisa crescer a 7 nem a 9%. O Brasil entra no mapa de qualquer país e de qualquer empresa. Percebe, nós passamos 26 anos com um crescimento absolutamente pequeno, insignificante, para nos colocar em algum mapa. Quem que nos colocou em mapa? Quem conseguia lucrar sem ser inovador, quem conseguia lucrar com produto padronizado, quem conseguiu lucrar com produtos muito adaptados ao processo mais elementar de imitação, quer dizer, com o mínimo custo. Vocês têm que lembrar que nós somos um país em que teve automóveis que, ao invés de ter um ciclo de vida de 5, 6, 7 anos, tinha ciclo de vida de 16, 17, 18 anos. Nós temos automóveis rodando no Brasil que tem 40 anos de idade, até hoje. Ainda, né? Apesar da abertura... Vai na cerimônia, 40 anos. Isso, 40 anos, Brito.
Então, eu tô levantando isso porque essa questão do crescimento brasileiro é chave, inclusive para as empresas se colocar a questão da inovação, do investimento em P&D, do investimento em inovação e para qualquer possibilidade de alteração de cultura. Não tem a menor condição de se pensar em se colocar o problema de uma sociedade, de uma economia que pretende ser inovadora, se nós estamos crescendo 1,5%. A pergunta é elementar. Por que eu preciso ser inovador? Por quê? Por que eu preciso ser inovador para crescer 1,5%, 2%, que na verdade praticamente acompanha a taxa demográfica de crescimento nosso? Não absorve sequer o contingente de jovens, homens e mulheres, que entram no mercado todo ano. Agora, se passa a crescer. O Brasil cresceu 2, 3 anos, mais 3,5%, 4%, 5%. O Brasil já está no mapa de todo mundo. Não se engane, eu acabei de voltar da Califórnia agora. O Brasil está no mapa de todo mundo, porque, errado ou não, eles estão acreditando que nós podemos crescer mais do que 4%, 5%. Você vai olhar qualquer empresa francesa, com perdão do seu conhecimento, qualquer empresa francesa já colocou o Brasil no mapa. É evidente que colocou. Porque o mercado brasileiro crescendo a 5%, isso faz com que as empresas se coloquem novas estratégias e novos objetivos. Essa é uma questão chave que eu acho que não ficou muito claro no governo passado. Eu acho que não é muito clara no atual governo, ainda que tanto o passado quanto esse, talvez esse por maior facilidade conseguiu crescer mais, entende? Mas em todo caso, essa questão é uma questão chave para você sacudir a estrutura produtiva. E a questão de estratégia continua estando colocada como uma questão chave para o país. Eu volto a insistir, que aqui é uma diferença que eu tenho com o Davi. É fundamental investir, sem investimento nós não vamos em lugar nenhum. É claro isso. Agora, afirmar, imaginar que capital físico faz país sustentar crescimento é alguma ideia, se é que valeu, de 40 anos atrás. Você me desculpe. Porque com essa ideia eu vou trabalhar colocando mais valor na empresa, na indústria naval, do que na indústria de software. Tá. Você pergunta, por que a Índia está, se nós formamos mais engenheiros de software ou ligados à análise de computação do que a Índia? Eu dou uma resposta mais elementar para você. 48% dos serviços de offshore mundial hoje estão na Índia. Então, se eu tenho alguma relação com um serviço desse, eu vou colocar a Índia no meu mapa. A Índia exporta 7 bilhões de dólares ano de software. O Brasil exporta 100 milhões. Menos do que o orçamento que você coordena. Bem menos, diga-se passagem. Eu falei até menos, é bem menos. Né? É menos do que o orçamento do IPEA, que está o Ike aqui, que foi presidente, e que eu fui presidente. Menos. O Brasil exporta menos do que o orçamento do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa. Vocês podem imaginar? Você acha que alguém vai colocar o Brasil no mapa? Agora, quando você compara para além do debate jornalístico, certo? Jornalístico no bom sentido, viu, Paulo? Tá? No sentido que você fazia. Tá? Para além do debate apenas para além do debate da simbologia, você pode comparar padrão de desempenho dos engenheiros brasileiros com os engenheiros indianos. Há um consenso cada vez maior de que nós sabemos fazer bons softwares. Há consenso de que nós temos qualificação para isso. E por isso que nós estamos crescendo nessa área. E estamos crescendo muito velozmente. Muito velozmente. A tal ponto que nos leva a pensar nas propostas várias de parque tecnológico por aí, porque nós vamos ter que olhar essas coisas de uma maneira muito clara. Entende? Se não é o caso de colocar ênfase ou decidir estrategicamente por algumas áreas que nós temos um potencial muito grande. Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário que eu queria fazer diz respeito ao problema da fragmentação. Eu estou totalmente de acordo com você. Veja, na apresentação, a palavra fragmentação, ela é um pouco mágica, certo? Ela está ligada à ideia de desarticulação política. Todos os estados têm isso. Os estados, eu digo, todos os países que nós visitamos têm isso. De uma maneira muito forte. Inclusive, os países... Só nas ciências sociais que a gente aprende que a burocracia estatal é impessoal, ela só pensa no interesse público e tal. Quando você vai para o mundo real, você vê que você tem disputa de poder, você tem disputa de recursos, você tem disputa de projetos pessoais, disputa de projetos institucionais, você tem corporativismo, e você tem, portanto, uma competição permanente dentro do Estado. Tá? A competitividade não é empresarial, que você queria ouvir, é a competitividade pública, que às vezes é sorrateira, às vezes é explícita, que faz com que uma agência dispute com outra. Isso tem jeito? Eu acho que não tem.
Em nenhum lugar do mundo tem. Na Finlândia, que é um país ultra organizado, ultra civilizado do ponto de vista de maturidade, eles têm dificuldades enormes de articulação. Na Irlanda, que é exaltada, inclusive eu já li textos aqui de brasileiros, colegas nossos, para falar que eles têm 3 agências, que é um tripé que coordena a atividade deles, que tem uma agência responsável pela atração de investimentos, muito exitosa, uma das principais responsáveis pelo salto irlandês nos últimos 15 anos, é verdade. Tem uma agência de desenvolvimento de pesquisa básica, é verdade, que luta com uma dificuldade enorme, porque a universidade irlandesa, eu nem sabia disso, nasceu para dar aula e não podia fazer pesquisa. Entende? O problema é que a gente se coloca aqui, da Universidade de Empresa na Irlanda, nem se colocava até 6, 7 anos atrás. Desde que eles começaram a crescer. E eles não começaram a crescer pela pesquisa básica, não tinha nada a ver com os centros universitários. Nada a ver. Nada a ver. O salto do tigre celta não teve nada a ver com o acúmulo de conhecimento novo e nada a ver com o acúmulo de conhecimento científico na Irlanda, porque a Irlanda não era produtora, por definição, estruturalmente não produtora de conhecimento novo. Ela bebia do conhecimento da Inglaterra, da França, que ela bebia era Guinness. Ela bebia era Guinness. Então, eu tô levantando isso para deixar bem claro. Agora, qual que era o terceiro tripé da Irlanda? Só para dar um exemplo institucional. O terceiro tripé era uma agência voltada para desenvolver empresas genuinamente irlandesas. É a menina dos olhos da Irlanda, do governo irlandês, de todo mundo. Sabe o que acontece? Não acontece nada. Eles não conseguem fazer uma empresa vencedora. Nenhuma. Eles conseguem fazer pouquíssimas. Sabe em que área? Na área de laticínios, na área de construção civil. Eles não conseguem desenvolver as empresas genuinamente irlandesas. Daí o que eles fizeram? Criaram uma instituição nova. Você estava pedindo instituição nova? Criaram uma que chama-se Forfaz, que em gaélico quer dizer coordenação. É a coordenação. Aqui eu li textos aqui de colegas nossos que falam da coordenação irlandesa. Nós fomos lá. A presidente da Forfaz, que é uma agência criada para coordenar os 3, diz assim para a gente. Agora, fora da entrevista, entre nós aqui, olho no olho, nós não coordenamos nada. Nada. Nós não conseguimos. Nós chamamos reunião, ninguém vem. Entende? Quando vem, eles trazem o café, porque acham que nós vamos dar café frio. Então, ninguém reconhece eles, porque eles foram criados agora. Com todo respeito à Irlanda, se tiver gente do consulado aqui, não tem nenhum problema. Eu estou falando daquilo que foi relatado para a gente. Eles não conseguem coordenar. Então o problema institucional é fundamental, mas ele não é determinante do ponto de vista da eficiência, da efetividade das políticas. Se você não tiver articulação política, você não vai sair, você não vai superar os dilemas que nós temos. O colega do consulado francês me alertou, falou assim, olha, não embeleza muito os polos de competitividade, porque tem alguns que funcionam, outros não funcionam. É uma confusão. É verdade, nós vimos isso lá. Certo? Então nós estamos trazendo algumas experiências conceituais para a gente conversar. Eu disse desde o começo, todos os países enfrentam os problemas que nós enfrentamos no Brasil, às vezes até no nível maior, mais profundo. Por último, para fechar, aceitando a sugestão do Davi de fazer o debate, podemos montar os debates, se a Woodrow Wilson quiser fazer por país, por grupo de país, do jeito que vocês quiserem, estamos completamente à disposição, podemos convidar a gente dos consulados para conversar junto com a gente. É o maior prazer, entende? Seria muito bom para a pesquisa, porque nós podemos aprimorar as recomendações. Aceitando também a sugestão do Pacheco, de explorar mais a questão de estratégia, eu estou totalmente de acordo, porque eu acho que esse é o caminho da gente. Desculpe, Davi, você não está aqui, você está pegando avião, mas você vai ver no registro, como você me disse, no registro do IEA. As questões que o Davi levanta, de porque os países são diferentes, elas carecem de uma base da trajetória, entende? Do que os países fizeram. A Finlândia é um país muito avançado hoje tomou decisões muito fortes há 20, 30 anos atrás na área educacional. Mas nenhum finlandês conseguiu prever a Nokia. Nem a Nokia. Nós entrevistamos o vice-presidente mundial de tecnologia da Nokia. Quando eu comecei a elogiar a Nokia, porque eu estava lá, ele falou, menos. O problema é o seguinte, vocês têm que lembrar que nós éramos uma Lumber Rubber Company. Nós éramos uma companhia que estava acostumada a mexer com madeira e com borracha. E nós decidimos fazer telefone. E sabe com base no quê? Nós achamos que em 10 anos, portanto no ano
2000, o mundo absorveria 10 milhões de telefones. E a Nokia teria um pedaço. Foi essa a nossa decisão que demorou 6 meses para ser tomada. Ele falou assim, você vê, nós acertamos um pouquinho. Em vez de 10 milhões, o mundo absorveu 5 bilhões de telefones. Agora, eles fizeram uma aposta errada do ponto de vista do volume, mas estavam a favor da corrente. E isso catapultou a Nokia a uma posição tal que levou praticamente um país junto. Hoje, um dos problemas que os finlandeses enfrentam é que eles se dizem Nokia dependentes. 60% do investimento privado em P&D na Finlândia é da Nokia. 60% uma empresa só. Eles dizem para a gente, fomos nós, nós vimos números. Agora, isso é ruim para a Finlândia? Claro que não. É um avanço. A Finlândia é um país hipercivilizado. Avançou brutalmente, mas há 15 anos não era nada. Então essa discussão que o Davi faz da trajetória dos países está errada na maneira como ele coloca. O que nós estamos discutindo não é imitar os países, nem retirar experiências de forma automática. O que nós estamos vendo é que é possível, em função do momento novo do mundo, dar saltos maiores e mais rapidamente do que antes. Então quando o Davi fala assim, o Brasil não é um país pós-industrial, a pergunta que eu faço para ele é assim, qual é o país pós-industrial que ele conhece? Nenhum. A Finlândia é país pós-industrial? Nunca, não é verdade. Qual é o critério que ele está usando? Os Estados Unidos são um país pós-industrial? Aonde? Em que lugar? A França é pós-industrial? Imagine falar para o francês isso, dá um salame na nossa cabeça. Não tem a menor condição de pensar isso. O que você pode dizer é que os países se preparam para ter economias que apontam para a área de intensivo em serviço, intensivo em conhecimento, pós-industriais. Mas todos os países têm na indústria um setor nevrálgico. Não se mede isso pelo volume do PIB. Porque se fosse pelo volume do PIB, o Brasil era pós-industrial. Porque o PIB brasileiro já está localizado mais na área de serviços do que na área de indústria. Há muito tempo, não é de hoje. A agricultura brasileira não passa de 10%, 12%. E a indústria está isso, 26%, 27%. Mas não é por aí que você mede. Então, a discussão que o Davi faz, acho que está errada, viu, Davi? Desculpe, você está pegando avião, estou falando mal de você. Está errada. A discussão é outra. A discussão é qual é o desenho estratégico para o país, onde nós vamos investir. A discussão, se eu pudesse fazer a disjuntiva, que ele não gosta, é saber se eu vou investir na indústria naval ou se eu vou investir na indústria de software. E eu vou investir na indústria de software. E eu acho a Embraer infinitamente superior à indústria naval. E tenho que falar isso para a indústria naval, antes de mais nada. Ainda que a indústria naval possa, num primeiro momento, gerar para mim mais empregos, possa aumentar o meu faturamento. Eu não vou fechar os olhos para isso, nem vou deixar de ajudar a indústria naval. Mas eu estou fazendo escolhas. Escolhas de acordo com a estratégia que eu vejo. Porque a estratégia que o Davi vê não leva a lugar nenhum, a não ser ele sair de mau humor. Por isso que eu falei que ele é fluminense, ele sai de mau humor, entende? Pô, ele vai sair de mau humor com o Brasil. E mais ainda, com a universidade, com ele, comigo, com todo mundo, que nós não conseguimos resolver, a nossa geração se foi. É verdade, num certo sentido, mas não exagera. Glauco, a gente precisa encerrar aí. Eu vou parar, tá? Desculpe. Eu agradeço vocês mais uma vez e desculpe a exaltação. Obrigado. Bom, muitíssimo obrigado, Glauco. A gente vai partir para o encerramento. Em nome da Prospectiva, agradecer a presença de todas as pessoas que vieram de fora, de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. A Prospectiva junto, né, organizando o seminário com o Wilson Center, com o Paulo, com o IEA, com o ABDI, com as discussões de Glauco, companheiros da FAPESP e etc. E já anunciar que nós estamos bolando um quarto evento, que vai ser em Washington, que a gente já fez vamos refazer agora. Vai ser um pouco na linha de um mapeamento de patentes que a Prospectiva fez, o Castelo Branco fez, e um perfil de mapeamentos recentes em uma amostragem em patentes no Brasil e fora. E, obviamente, como já foi outra vez, com comentários e paralelos da experiência americana. Eu encerro por aqui, passo a palavra para o Paulo fazer os finalmente. Olha, Ricardo, muito obrigado. Eu queria reiterar o agradecimento muito especial à Universidade de São Paulo, ao Instituto de Estudos Avançados, a todos os funcionários aqui que contribuíram para que nós pudéssemos fazer essa transmissão e essa gravação. Eu quero agradecer, Glauco, muitíssimo obrigado, ao Evandro pela presença, a todos, ao professor Mário Salerno, Brito Cruz,
fato, nós temos já planejado um quarto seminário para Washington. Nós começamos com um, pensando que faríamos 2, agora já vamos em 4 e pela proposta que foi feita aqui, a gente vai acabar em 12. Mas vamos estudar sim essa proposta. Eu queria, enfim, a ideia do que nós fazemos no Wilson Center é justamente isso. Eu queria que vocês tivessem um exemplo. Nós fazemos isso no Wilson Center entre 900 a 1.000 vezes por ano. Nós fazemos até 8 eventos por dia nos mais diferentes tópicos relacionados, enfim, a políticas públicas dos Estados Unidos, dos mais diversos países. E eu, enfim, gostaria de convidar vocês a sempre estar lá no www.wilsoncenter.org e no Brasil Institute, acompanhar o que nós fazemos, contribuir, fazer perguntas, enfim, e falar um pouco do Instituto Brasil, porque nós precisamos desse apoio para poder continuar lá fazendo esse trabalho. Muitíssimo obrigado a todos em nome do Wilson Center.